Começa agora a mensagem do entardecer. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por eles fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Meu prezado ouvinte, pela graça de Deus, nós estamos no ar com mais esta audição do programa A Mensagem do Entardecer. Toda sexta-feira aqui estamos, porque o Senhor nos permite estas coisas. E tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós somos muito agradecidos ao nosso Deus, porque estamos de pé, pela fé estamos de pé, e queremos saudar a todos os nossos amados irmãos ouvintes, que já se acostumou toda sexta-feira, desde as 20 horas até as 0 horas, toda sexta-feira nós temos aqui uma programação abençoada com palavra de Deus. Nós não temos aqui conversa mole e caixinha de promessa, e versículos isolados, não, nós temos a palavra de Deus. Toda sexta-feira, das 20 horas até as 0 horas, é uma programação abençoada. Você pode participar dessa programação ligando para nós no 3462-0147, fazer o seu pedido de oração ou a sua pergunta, o que você queira perguntar acerca da nossa fé, dos assuntos que nós tratamos aqui. Nós teremos o prazer de lhe atender. Queremos dizer para os nossos amados irmãos que nós não estamos aqui contra quem quer que seja, querendo atacar as pessoas. Nós estamos aqui contra Satanás. Estamos aqui contra o sistema organizado dos homens. Estamos aqui contra a igreja do homem. E nós estamos aqui a favor da palavra de Deus. Estamos aqui a favor do evangelho genuíno. É verdade.
daquele evangelho que Paulo pregou. E ele mesmo disse: se mesmo um anjo ou nós mesmos pregasse um outro evangelho, lançasse um outro fundamento, além daquele que já foi pregado, daquele fundamento que já foi estabelecido, deveria ser considerado como anátema, como algo abominável, como algo isso que deveria ser excomungado. Nós estamos aqui, o nosso plano, o nosso objetivo é alcançar o eleito de Deus. Porquanto nós cremos na doutrina bíblica da eleição, da predestinação, nós cremos que desde antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. Nós cremos, sabe por quê, meu amado ouvinte? Porque está escrito. Leia a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Então, se está escrito, nós cremos que Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa com nada. Ele nos viu antecipadamente. É o seu conhecimento prévio, seu conhecimento antecipado. Isso está escrito, é a Bíblia. Leia a sua Bíblia. A Bíblia nos ensina acerca dessas coisas e você precisa ler. É o conhecimento prévio de Deus. Ele te viu desde antes da fundação do mundo. Então ele te predestinou para filhos ou filho de adoção por Jesus Cristo. Meu amado ouvinte, nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos regressando. Leia a sua Bíblia aí em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz assim, olha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência é conhecimento prévio. Ele sabia antecipadamente quem haveria de crer e quem não haveria de crer. Ele vê o fim desde o princípio. E nós estamos aqui nessa programação em busca de filhos de Deus, de eleitos, desde antes da fundação do mundo. Ninguém vem a mim, disse Jesus, se pelo Pai não for enviado. E aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Isto é a palavra e nós cremos nisto. Vamos ouvir uma melodia e estaremos regressando. Habita em mim, Senhor, no próprio coração, a fim de que compreenda o teu divino amor na redenção. Meu viver na
senda em que eu devo andar, que eu faça a luz brilhar aos peregrinos. Habita em mim, Senhor, na mente vem estar. Eu quero ser bondoso e firme no dever, sem murmurar, no corpo e coração, na mente, enfim. Ó, vem, Senhor, habita em mim. Muito bem, amado irmão, nós temos lido aqui a Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E, meu amado, nós queríamos meditar um pouco aqui com os irmãos acerca daquilo que está escrito ali no versículo 4, quando a Bíblia vai dizer assim: para que por essas preciosas, né? Pedro diz grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Veja, ser participante da natureza divina. Capítulo 1, versículo. É 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Fala que uma herança. É segunda carta de Pedro, Segunda carta. capítulo 1, verso 4. Então vamos meditar um pouco aqui com os irmãos sobre ser participante da natureza divina. Será ser participante da natureza divina? Como pode um homem, uma mulher, um homem pecador, cheio de defeitos, imperfeito, ser participante da natureza divina? Porque ser participante da natureza divina é ser como Deus. É fazer parte do plano. É ser como Deus. Amém. Porque natureza é a semente, é a alma, é aquilo que você é a natureza. Gênesis 1 e 11. É semente, né? Cada semente se reproduz segundo a sua espécie. Pois é. De forma que ser participante da natureza divina é ser como Deus. Como pode um homem pecador, cheio de defeitos, pode ser participante da natureza divina? Tem que primeiro morrer. Pois é. Viu? Tem que primeiro morrer, porque tem que ser sepultado com ele pelo batismo. É verdade. Não é verdade? Porque quando o homem é sepultado com ele pelo batismo, ele já vem com novidade de vida. Amém. Ele já vem novidade de vida. E se a pessoa não é sepultada com ele no batismo, ele continua da mesma maneira. É o que está acontecendo hoje. A gente muitas vezes bate nessa tecla, irmão, não é para denegrir quem quer que seja. É para que as pessoas entendam. Se a pessoa fazer parte da vocação divina, vamos dizer,
nós temos que nem o irmão Luiz disse, é ser igual a Cristo. É ser igual a Cristo. E como é que pode ser igual a Ele? Nós só podemos ser igual a Ele se estiver na família de Deus. Não é verdade, Efésios? Tem que ser semente, né? Semente, não é verdade? Então veja, a pergunta é, e o meu ouvinte pode ligar aí no 3462-0147 e participar. A pergunta é, como pode um homem pecador, cheio de defeitos, imperfeito, ser participante da natureza divina? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que todo homem é pecador. A Bíblia vai nos dizer, em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeira carta de João, você pode ver ali pelo capítulo 1, ele vai nos ensinar que quem diz que não tem pecado, se dizemos que não temos pecado, né, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós, não há verdade em nós. Isso é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, a Bíblia vai nos ensinar ali que não há um homem bom, não há um homem justo, não há um homem bom, sequer um que faça o bem e que nunca peque. Então, em primeiro lugar, é se reconhecer, é o homem reconhecer um miserável, um pecador. Esse é o primeiro ponto aqui. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia está dizendo ali que o salário do pecado é a morte. Então, o homem precisa ter esta consciência de que fora de Deus, pois não? Fora da palavra, a pergunta que nós fizemos, tem um ouvinte na linha? A pergunta que nós fizemos, como é que um homem pecador, imperfeito, cheio de defeitos, pode se tornar participante da natureza divina? E aí, nós estamos mostrando aqui, defendendo através das Escrituras, que o homem é pecador. Não há nenhum homem bom que faça o bem e que nunca peque. Qualquer homem, ele já nasceu em pecado, foi concebido em iniquidade, conforme está escrito lá em Salmos 51, versículo 5, a Bíblia ensina isso. De forma que você precisa ter a consciência, eu preciso ter a consciência de que não sou bom. E se eu não sou bom, eu preciso de me arrepender. E Deus gosta tanto do arrependimento que Ele providenciou um caminho de escape. Ele providenciou um caminho. Ele abriu a porta. Está escrito aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós lemos na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É verdade isto, mas é verdade também
que no versículo 9 de 1 João, capítulo 1, a Bíblia vai declarar ali: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Aleluia. Em João capítulo 3, verso 16, a lei áurea, Aleluia, é verdade. está escrito ali: Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, porque pode, irmão amado, que alguém morra por alguém que seja bom. É assim que Paulo fala ali em Romanos 5. Pode que alguém dê a sua vida por alguém que seja bom, mas dar a vida por pecadores, dar a vida por indignos, Destituído da glória de Deus. dar a vida por destituídos, dar a vida por sanguinários, por adúlteros, por prostitutas, dar a vida por mentirosos. Por isso ele declarou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não emprestou, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, meu amado ouvinte, eu quero declarar: ainda há uma esperança. Sim, somos falhos, sim, somos cheios de defeitos, sim, somos imperfeitos no sentido humano, nascemos em pecado, em delitos e pecados, como diz a Bíblia, nascemos na lama, num charco de lodo. É verdade isto, mas é verdade que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É verdade, em Romanos 6, verso 23, a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. É verdade isto, mas também é verdade que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluias! Está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, ele diz assim lá pelo versículo 1 em diante: filhinhos, filhinhos que estão me ouvindo nesta noite, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, temos um paráclito, temos um parente redentor, temos um que se pôs na brecha, temos um que disse ali em Isaías capítulo 1, verso 18, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, aleluia, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos. Vou ler aqui para você ouvir, meu amado ouvinte. Quem sabe você está aí se apunhalando, se sentindo a pior pessoa do mundo. Quem sabe você está aí cabisbaixo, entrou numa circunstância, numa dificuldade, está aí complexado. Mas tome Deus em sua palavra nesta noite. Vinde então e argui-me, diz o Senhor,
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mas aí eu quero chamar você à responsabilidade nesta noite. Leia o verso 19 de Isaías primeiro. Ele está dizendo ali, irmão amado, se quiserdes ouvir. Se quiserdes e ouvirdes, é uma condição. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia. Meu amado ouvinte, há uma esperança para o homem imperfeito, um homem pecador. Há uma esperança. Deus gosta tanto do arrependimento que Ele abriu um caminho. E Ele mesmo declarou em João capítulo 14, versículo 6, tão falado pelos evangelistas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus gosta tanto do arrependimento que Ele abriu uma porta, abriu um clarão, abriu um caminho para eu e você passar. Deus gosta tanto do arrependimento que o nosso apóstolo Pedro disse aqui que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Aleluia. Veja sua Bíblia, irmãos. Nós citamos a Bíblia aqui toda hora, irmão amado. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Você não precisa nem ligar aqui pedindo um versículo, uma palavra da boca de Deus, porque aqui é só palavras. Mas amados, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus gosta do arrependimento. Por isso o apóstolo declarou ali no livro de Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluias! Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério, do gozo, da saúde da alma, da convicção, certeza de salvação, de vida eterna. Aleluia. Arrependei-vos. Volte, pois Ele abriu a porta, Ele abriu o caminho. Nós estamos falando aqui em ser participantes da natureza divina. E começa por aqui. Começa por aqui, para sermos participantes da natureza divina. Começamos por aqui, pelo arrependimento. E aí nós vamos para Atos capítulo 2, verso 38. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, 120 irmãos ali no cenáculo, reunidos em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu ali sobre eles com um vento impetuoso, poderoso, soprou sobre eles ali, foram vistas línguas como que de fogo sobre eles, eles que estavam como que acanhados, eles que estavam como que, fechados ali, com medo, mas o Espírito Santo, a promessa que Jesus declarou em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis
testemunhas. Olha aqui um princípio da Bíblia. Não se pode ser testemunha sem ter o Espírito Santo. Não há cristão sem o Espírito de Cristo. É um princípio da Bíblia. Por isso ele disse, ser-me-eis testemunhas. Quando? Depois que recebesse esta virtude, este poder, depois que recebesse a vida, o Espírito Santo, que é a vida de Cristo na igreja, que é a pessoa de Cristo na igreja, é um princípio da Bíblia. Leia a sua Bíblia em Atos 1, verso 8, está declarado ali. É verdade. E lá em Atos 2, o cumprimento desta palavra se deu. É verdade. E eles estavam falando em línguas que aquela multidão ali estava entendendo, como o Senhor estava falando, o Espírito Santo interpretava no ouvido de cada um. Se você contar ali em Atos capítulo 2, haviam cerca de 16 nações, né? Cerca de 16 nações ali. E eles estavam ouvindo os apóstolos falarem na sua própria língua. Não são esses galileus? E Pedro, cheio do Espírito Santo, meu amado ouvinte, ali não era um homem falando, discursando, ali era o Espírito Santo tomando aquele instrumento. Foi o Espírito Santo que falou ali, que discursou, que discorreu a Bíblia, que trouxe o Velho Testamento. Pedro falou ali que era a promessa de Joel ali. Não era embriaguez, não era tonteria. Eles estavam julgando os apóstolos, os discípulos, aquela multidão. Pedro, cheio do Espírito Santo, discorreu a Bíblia, trouxe as promessas do Velho Testamento e acusou aqueles ali de terem matado o príncipe da vida. É verdade. E aí, houve uns, irmão Amaro, que se compungiram, que foram alcançados pelo Espírito. Porque, irmão Amaro, tem que ser pelo Espírito. Nós podemos pregar bonito aqui, nós podemos gritar, podemos falar e até a língua cansar. Mas se não for o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos estar dando murro em ponta de faca. É verdade. E o Espírito compungiu o coração de alguns ali. E lá no versículo 37 de Atos capítulo 2, eles com seus corações sensibilizados pela pregação, eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões irmãos? O que é que eu preciso fazer para ser participante da natureza divina? O que é que eu preciso fazer para deixar esta vida baixa, rasteira, de pecado, de imundícia, de sujeira, de inferno, de presunção? Como é que eu posso sair do inferno? Em outras palavras, era isto. Que faremos, varões irmãos, depois de ter ouvido este discurso? E veja, meu amado ouvinte, a resposta ali do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos, irmão Amaro, é nada mais, nada menos do que Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. A igreja primitiva. A resposta de Pedro ungida. O Espírito Santo falando ali: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome da Trindade. Não! Em nome de Jesus Cristo. Irmão, meu amado ouvinte, deixe de ser cego.
Abra os seus olhos. Laodiceano, o colírio está aqui para abrir os seus olhos, Laodiceano. Igreja de Laodiceia, ponha colírio nos olhos, colírio espiritual para ver a palavra. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão. Aleluia. Se não for em nome de Jesus Cristo, não tem perdão. De maneira nenhuma. Porque está escrito, leia a sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, pelo seu nome. Vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Amém. É o nome do Senhor Jesus Cristo que perdoa pecados. Atos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, declarou: porque em nenhum outro, meu Deus, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, Nenhum outro nome há dado. entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, nenhum outro nome haja dado, ou há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Lucas 24, 47, a Bíblia declara Jesus ressuscitado. Ele declara que era mistério que o Cristo padecesse, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Remissão é resgate, remissão é perdão dos pecados, meu amado ouvinte. É a mesma, Lucas 24, 47, é a mesma ordem de Mateus 28, 19. É no nome do Senhor Jesus Cristo, porquanto Pai não é nome próprio, Filho não é nome próprio, Espírito Santo não é nome próprio. São títulos de uma pessoa, e essa pessoa é Senhor Jesus Cristo. Como Pai, Ele é Senhor sobre todos. Como Filho, Ele é Jesus que morreu por todos. Espírito Santo, Ele é Cristo em todos. Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Aleluia. Amém, Jesus querido. Meu amado ouvinte, nós estamos falando aqui acerca de sermos participantes da natureza divina. E começa por este princípio aqui, de arrependimento. Você precisa arrepender dos seus pecados. Ser batizado nas águas, por imersão, porque batismo é símbolo de sepultamento. Romanos capítulo 6, a Bíblia vai declarar ali que nós fomos sepultados com Ele no batismo, pelo batismo. É símbolo de sepultamento o batismo. Você precisa ser batizado por imersão nas águas, invocando sobre a sua vida o nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados. E aí então você tem paz com Deus, você é justificado e você começou então a entrar no processo de ser participante da natureza divina. Amém. E este processo de ser participante da natureza divina começa por este princípio da Bíblia, que é arrependimento dos pecados,
novo nascimento. Está escrito em João capítulo 3, versículo 3. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para entrar o novo, tem que sair o velho. Tem que morrer o velho, é verdade. Amém? Amém. Para entrar o novo, tem que sair o velho. A velha natureza tem que sair de cena para a nova natureza. Através do novo nascimento, você poder então dar início a este processo de ser participante da natureza divina. Nós vamos ouvir uma melodia e você pode ligar para nós e participar da programação. Faça o seu pedido de oração ou mesmo alguma pergunta que você queira saber. Eu quero estar firmado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que colhi aqui, onde plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que colhi aqui, onde plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que colhi aqui, onde plantei tua fé. Só vencedores eu vi.
Muito bem, ouvinte, nós estamos aqui nesta meditação acerca de ser participante da natureza divina. E vimos aqui neste princípio da Bíblia a necessidade de arrependimento, de nascer de novo. Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmão Brana vem nos ensina que este não pode ver o reino, quer dizer, não pode entender o reino de Deus. Agora, esse novo nascimento, ele produz fé. Produz fé. E aí quando nós vamos aqui para o versículo 5 de 2 Pedro, capítulo 1, ele vai dizer assim, vós também pondo nisto mesmo toda diligência. Diligência quer dizer esforço. Acrescentai à vossa fé a virtude. Nós estamos falando sobre ser participante da natureza divina. Para ser participante da natureza divina, começa por aí. Você nasceu de novo. É. Esse novo nascimento produz fé. Porque a fé, irmão, Quem tem fé faz obras. a fé vem de Deus. Faz as obras do Espírito. É Deus que promove tudo isto. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, você abre a sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Filipenses. Irmão Amaro, o que nos alegra é que é Deus. Deus que faz as coisas acontecerem. Não é a força do homem, não é o legalismo do homem, não é a imposição do homem. O homem não pode acrescentar um côvado à sua estatura. De maneira nenhuma. O homem não pode fazer nada por si mesmo, falando-se de salvação. Então essa coisa de caridade, de subir escadaria, de penitência, de jejum de 40 dias. Tem povo que ainda está, o povo pentecostal parece que ainda está lá na época da penitência. E cadê que a vida não muda? A vida não muda. Meu amado ouvinte, no plano de salvação, não há participação humana. Vem de cima. E outra coisa, irmão, poderia acontecer, viu? Agora o problema é que o povo não tem respeito com a palavra e a pessoa não crê naquilo que quer. Porque se eles cressem no que quiser, Senhor, Senhor, dê-me porção dobrada do Espírito Santo. Deus quer dar. É verdade. Agora como é que Deus quer, Deus vai colocar azeite no vaso furado, vai? Não, e em sujeira. Ele não vai perder. E um vaso sujo? Não. Não. A pessoa pede tanto, mas pede, irmão, porque tem aquele costume de botar a palavra no ar. Porque se não tivesse costume, a pessoa tem que pedir e crer e fazer. E ficar no lugar correto. Mas a pessoa não crê nem na palavra de Deus, como é que a pessoa vai crer naquilo? Se não crê em Deus, vai crer nele mesmo. Pronto, o irmão Brando diz que sem fé, É impossível. não, o irmão Brando diz aqui, ó, sem fé não dá nem para começar. Não dá nem para começar, porque a fé tem cabelo no peito. Eu vou pedir uma coisa, eu creio que eu já recebi. Amém. E tem uma coisa, estou só esperando chegar o momento que Deus me dá, mas eu já tenho. A fé possui. Não é verdade? A fé é poder. É poder. Entendeu? A pessoa tem que se apoderar dela. Amém. Porque se não se apoderar dela, tá besteira. Jesus, pode chorar que nem um bebê atrás de ser amamentado. Mas se não viver aquilo que pediu é mentiroso, porque está pedindo uma coisa e não quer receber. Porque se quisesse receber, ficaria no lugar e fazia por onde agradar a Deus. Ficar na porta. Em Hebreus 11, verso 6, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, ainda bem que é Deus que promove esta fé. É verdade. Efésios capítulo 2, versículo 9. Está escrito ali, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que é dom de Deus? Porque é que Deus que promove a fé.
Porque eles são nos rins e os corações, ele sabe da natureza do homem. Amém. Ele sabe quando o homem quer, quando o homem quer, ele sabe. Porque ele já preparou o homem para ter aquela fé, para ele encher o crente e ele exercitar aquilo. Porque Deus não vai dar nada a ninguém que a pessoa não queira fazer. A pessoa pronto, quer um grande ministério, agora quer ficar de braço cruzado, como é que pode? Agora eu te pergunto, irmão Amaro, o senhor no seu nascimento natural, o senhor pediu para nascer? De maneira nenhuma. Houve uma lei. Uma lei, é verdade. E essa lei vem de quem? De Deus. De Deus. De Deus, é verdade. Então eu quero te dizer que o Deus que promoveu, que permitiu, que te deu o nascimento natural, é o mesmo Deus que promove e que te dá o novo nascimento. Amém. Tu crê nisso? Amém. Para mostrar, irmão Amaro, que não é obra humana. De maneira nenhuma. Não é obra humana. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É uma operação do sobrenatural. Veja sua Bíblia, meu amado ouvinte, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia vai declarar ali: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É uma operação divina. Por isso, irmão Amaro, que as igrejas estão cheias de pessoas que não se arrependeram, pessoas não convertidas, porque foram chamadas pela emoção, foram chamadas porque, sabe, atrás de uma bênção material, de uma casa, de um carro, de um bom emprego. Pessoas foram chamadas pelo sensacionalismo. Pessoas que foram chamadas porque papai é da igreja, mamãe é da igreja, o colega é da igreja. Sabe, só coisas humanas. As igrejas estão cheias disto. De pessoas não convertidas. A igreja está cheia disso. Mas Jesus, por isso Jesus vem e nos declara que estreita é a porta e apertado o caminho, São poucos. o caminho da vida, a porta da vida é estreita. E eles são poucos os que entram por ela. E quem é a porta, irmão amado? Jesus, Ele disse isso, né? eu sou a porta. É verdade. Quem entrar por mim, Salvar-se-á. não é a porta da igreja não, é? Não, é Jesus. Que entrar por mim, não é pela igreja, não é por mim. Salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Pois é. Ele não deixa ninguém morrer, as ovelhas morrer de fome, não. Então, as igrejas estão cheias de pessoas não convertidas. Pessoas Cheio as gaiolas tão cheias de alma de homens, a Bíblia Isso. diz, né? É. Porque, meu amado ouvinte, precisa ser uma operação do sobrenatural, porque é Deus que opera em nós Do querer, o do querer efetuar. e o efetuar. Ele que põe este novo nascimento, Ele que promove esse novo nascimento, é Ele que produz esta fé genuína, é Ele, tudo é Ele. E se você não tem fé, você não pode nem começar essa história aqui de ser participante da natureza divina. É verdade. Porque sem fé não se agrada a Deus. De maneira nenhuma. Fé é o fundamento, é a base da pirâmide. Fé é por onde se começa este edifício espiritual. É a fé. E fé é revelação. Agora, quando um homem ele estabelece a fé, quando ele tem esta fé de Deus, que Judas disse que é a fé que uma vez foi dada Aos santos. né? É o versículo 4 de Judas, se não me falha a memória. Então, quando você tem esta fé que uma vez foi dada aos santos, aí você pode acrescentar virtude.
Conforme nós estamos estudando aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, estamos lendo o versículo 5, da segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Acrescentai à vossa fé a virtude. E o que é virtude? Virtude é poder, é força. Jesus, quando aquela mulher que estava ali com fluxo de sangue, já há cerca de 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com médicos, com remédios, buscou todas as alternativas humanas que ela podia, mas um dia ela soube que Jesus ia passar por ali. Ele havia de passar por ali. Sabe, irmão Mário, porque ele foi sempre na porta certa. Isso é verdade. O senhor crê nisto? Isso é verdade. Ele passou sempre na rua certa. Ele nunca andou errado, não, sempre certo. Ele sempre sabia aonde chegar, com quem falar. E aquela irmãzinha estava ali acabada, fluxo de sangue, sofrendo com dores, com aquela dificuldade. 12 anos ali, imagine, 12 anos naquela luta, gastou tudo que tinha. Mas ela era uma eleita. Era uma filha de Abraão. Era uma filha de Abraão. Ela soube que ele havia de passar por ali. E ela foi arrastando. Ela foi arrastando. Ela pensou consigo mesmo, se ao menos tocar. Eu não quero muita coisa, não. Não quero muito... que ele ore por mim, não. Não quero muita coisa, não. É verdade. Eu quero ao menos tocar na orla do seu vestido. Isso é fé. Não precisa de muita coisa, não. Aleluia. Basta tocar pela fé nele. Crer. Se creres, verás a glória de Deus. Tu estás nessa condição moribunda aí, mulher. Nessa condição acabada, achando que está tudo perdido, a coisa fechou, mas eu te digo nesta noite, o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele está passando aí agora no teu lar, e você pode tocar nele pela fé, e dele vai sair virtude, que é poder de Deus em operação. Este fluxo de sangue te deixa, este câncer te deixa, aleluia, se você tocar pela fé nele. Aleluia. Agora, se não tem fé, não pode nem começar a história, irmão amado. É verdade. A verdade do assunto é que nós temos muita conversa mole. É verdade. E eu me incluo neste assunto. Nós precisamos tomar Deus em sua palavra. Quando esta fé está estabelecida no coração de um crente, aleluia, ele não fica pedindo assim, ó, irmão, ore por mim. É verdade. Irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Não. Jesus disse assim, você disser a este monte, se você tiver uma fé de qualidade, se você tiver a fé que vem de cima, que uma vez foi dada aos santos, é você que tem que dizer, lança-te daqui abaixo, e não duvidar no teu coração, isto sucederá. Aleluia. Nós estamos falando de fé celestial, não é fé intelectual, não é fé nominal, não é fé comum, é fé de Jesus Cristo, que é a única fé que vence o mundo. Aleluia. A fé de Jesus Cristo é a fé que nos dá a vitória. É verdade. Então, quando você tem esta fé, você pode acrescentar virtude. E virtude é poder de Deus em operação, é força. Jesus disse, quem me tocou? Disse ali, mas aquela multidão o acossava e aquele tumulto ali, ele chega e diz, quem me tocou? Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Em outras palavras, alguém me tocou. Mas mestre, a multidão está aqui empurrando, e né? Esse sufoco aqui. A maioria só queria ver, mas não cria. Não cria. É verdade. Não,
houve um toque diferente. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Eu me senti fraco aqui. Saiu um poder, uma virtude. Aí aquela mulherzinha ali, que ninguém dava nada por ela, arrastada. Fui eu, mestre. Fui eu que te toquei, que tocou. E qual foi a palavra dele? A tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. De mim saiu virtude para te salvar. O poder de Deus entrou em operação. Isso acontece na vida do crente, que tem essa fé de Deus estabelecida. Há poder escondido. Aleluia. Há uma força. Glória a Deus. Há um ânimo, há um vigor. O crente que tem esta fé estabelecida e que acrescentou esta virtude de Deus, esta qualidade de Deus, onde ele chega, ele abençoa. É verdade. Onde ele chega, ele cria uma situação, uma atmosfera de Deus, de saúde, de bênção, de paz, de harmonia. Porque há um poder escondido, irmão amado. E aí quando você tem esta fé estabelecida, e que você acrescentou virtude. Eu estou lendo segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. E nós estamos falando, o assunto é aqui, ser participante da natureza divina. Vamos subindo aqui. Já arrependemos. Já nascemos de novo. A fé de Deus já está no nosso coração. Nós já temos paz com Deus. Fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aleluia. Temos a virtude de Deus em nós. Agora, Pedro disse, acrescentai a virtude, ciência. E ciência aqui quer dizer conhecimento. Conhecimento celestial. Conhecimento de Deus. Não é conhecimento natural, simplesmente. É bom ter conhecimento natural. É bom saber das coisas. Mas é muito melhor conhecer a Deus. Oséias nos declarou, Oséias 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, ali pelo verso 17, a Bíblia vai declarar: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmão amado, a igreja laodiceana está acabada, destruída, porque não tem esse conhecimento de Deus. Por isso que crê em trindade. Por isso que reparte Deus em 3 personalidades distintas, que a igreja romana ensinou para o povo desde o século III, do ano 325 da era cristã. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja de Roma é a cabeça do sistema babilônico, que trouxe para o cristianismo a idolatria, a bruxaria, a feitiçaria, todo o paganismo que veio de Roma. Porque as pessoas não têm conhecimento de Deus, elas estão crucificando a Cristo novamente, estão crucificando o Senhor da glória. Eu estou falando de Coríntios, Paulo nos ensinou isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, não é isso? Ou é capítulo 2? Vamos ver, é bom a gente mostrar na Bíblia para as pessoas. Aleluia. É primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se conhecessem a sabedoria de Deus, Paulo está falando no verso 7. Se conhecessem, se tivessem conhecimento de Deus, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Se o povo destes dias, irmão amado, conhecessem a palavra como ela é, se soubessem quem é Jesus Cristo, nunca viria com essa história de Santíssima Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade não é de Deus, é diabólica, veio do paganismo e nós estamos libertos disto pela graça de Deus. Aleluia. Conhecimento de Deus,
conhecimento celestial, eu e você nós precisamos ter se quisermos ser participantes da natureza divina. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, ele vai declarar: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós temos conhecimento de Deus, nós podemos nos defender das falsas doutrinas, das astutas ciladas do diabo, podemos nos defender. Quando vem uma doutrina errada, um ensinamento errado, nós logo comparamos com a palavra, porque a forma de combater os falsos apóstolos é com a palavra. É com a palavra. É verdade. Mostre a palavra para ele. Se ele refutar, você sabe logo que ele é falso. É verdade. Isso mesmo. Não é assim, meu amado? É isso mesmo. O teste é feito pela palavra. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Isso. Então, chegue com a palavra e mostre. Mostre aí, na Bíblia, Atos 2:38. Atos capítulo 8, verso 16. Atos capítulo 10, verso 48. Atos 19, verso 6, falando do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento que foi batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhuma pessoa foi batizada assim, invocando sobre sua vida os títulos. Você vê na Bíblia, Atos 2:38, lá em diante. Você vê em Atos 8:16, Atos 10:48, Atos capítulo 19, verso 6. O apóstolo Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai e mostre para um teólogo desse essas escrituras. Se ele refutar, você já sabe logo, é falso. Ele é falso. É assim que nós vemos os falsos, contestando pela palavra. Jesus disse para a samaritana, irmão Amaro, lá em João capítulo 4, verso 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, será então que nós podemos adorar e não sabemos o que nós estamos adorando? É isto, justamente isso que está acontecendo com os crentes desses dias. Não sabem a quem estão adorando. Não sabem qual é o nome de Deus. Não sabem quem é Deus. Jesus perguntou aos discípulos, nós vimos sexta-feira passada, em Mateus 16. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E vocês que são discípulos, vocês que dizem que são meus seguidores, vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer saber, você conhece a Jesus? Se você diz que Jesus é a segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade, não é esse Jesus que eu se vê ele, não. Não, você não conhece Jesus. De maneira o nenhuma. Jesus da Bíblia, ele disse, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Paulo declarou em Romanos capítulo 9, versículo 5, e Paulo chamou Jesus ali de Deus bendito eternamente, amém. E ninguém pode pôr outro fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode pôr outro fundamento, porque todo o assunto de Paulo é Cristo. Pois é. E do cristão, né? Tem que ter conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus para saber. O irmão perguntou aqui ao senhor hoje, aqui o ouvinte perguntou acerca de línguas. Quantas pessoas podem falar línguas na igreja? É só ver a Bíblia, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está pondo ordem ali. A igreja de Coríntios deu trabalho a Paulo. Deu trabalho a Paulo com relação aos dons. E Paulo teve que instruir, ensinar direitinho lá. Ele não teve esse trabalho com os Efésios lá, na igreja de Éfeso. Mas a igreja de Coríntios deu trabalho. E Paulo foi lá e explicou, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 em diante. Que fareis, pois, irmãos, isso é conhecimento. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.
E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e por sua vez, é de 1 em 1. A Babel instalada. É de 1 em 1. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, meu Deus, precisa ler isso aí nas Assembleias de Deus, irmão Amaro. O senhor tem que ir lá no púlpito das Assembleias de Deus, ler isso, que eles rasgaram da Bíblia. As Assembleias de Deus, os pentecostais, rasgaram da Bíblia, 1 Coríntios 14, do versículo 26 ao versículo 40. Rasgaram a da Bíblia, não tem na Bíblia dos assembleanos não, isso aqui, irmão Amaro. É verdade ou não é? Porque se tivesse, eles faziam. Faziam. É verdade. Veja, irmãos amados, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Irmão Amaro, o apóstolo Pedro, no livro de Atos, o senhor me lembra aí a escritura, ele disse assim, que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. 5:32. Atos 5:32. É uma condição. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Agora os dons é dado aos a rebeldes, palavra, né? Dons é dado até a rebeldes. Rebeldes, Salmo 68:18. É. Então, se eu digo que tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo haveria de me levar, me guiar a toda a palavra. A toda a verdade. Toda a verdade. Não é assim que está? É João 16? É verdade, É João 16. É verdade. Se eu digo que sou batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, eu vou crer e viver e obedecer a palavra. Concorda com isso? É verdade. Então, 1 Coríntios 14, verso 26 ao verso 40 é a Bíblia, né? É a Bíblia. Então eu vou obedecer. É verdade. Eu vou obedecer. Então, amado ouvinte, se você estiver ouvindo ainda, o irmão perguntou sobre línguas. O senhor até falou de tititi, de carabaxô. Porque... Um som incerto. É um som incerto, é verdade. Um som incerto. O senhor até falou sobre o som. É verdade, Né? Está aqui na Bíblia, 1 Coríntios 14, leia. Paulo está ensinando sobre ter ordem no culto. Sobre a mulher ficar calada. Alguém perguntou aqui sobre mulher pregadora, não foi? Foi, o senhor? Foi, é verdade. No Novo Testamento, meu amado ouvinte, você não verifica nenhuma irmã, nenhuma mulher sendo ordenada para ministra. E no Velho Testamento também. Pois porque lá sendo sombra, veja que Deus chamou a tribo de Levi, não é verdade? Quando ele chamou a tribo de Levi, na tribo de Levi não só nasceu homem não. O senhor trouxe isso. Né? Nasceu mulher também, mas quantas sacerdotisas teve? Pois é. Nenhuma. Leia a Bíblia. Nós estamos falando de conhecimento. Nós não vamos conseguir esgotar o assunto sobre natureza divina hoje. É verdade. Mas é conhecimento. Leia a sua Bíblia. Veja o que Paulo ensinou a Tito, meu amado. Para mostrar o falso profeta. Quem é o falso profeta? Quem é o falso apóstolo? É aquele que não ensina aquilo que está na Bíblia. Está levando a igreja ao seu bel prazer, ao seu entendimento teológico. Não é verdade? Deixando a palavra de Deus de lado, porque teologia é isso, é deixar a palavra de lado e dar ao povo a interpretação. Pois é, então vamos ler aqui. Leia a sua Bíblia, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5 em diante. Vamos lá. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, não é presbíteras, presbíteros, como já te mandei. Aquele, não é aquela, que for irrepreensível, marido de uma mulher, não é esposa de um homem. De maneira nenhuma.
Porque a coisa está inversa. Está inverso. É. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo, não é a bispa. De maneira E tem até bispa hoje, né, irmão amado? Tem de tudo, irmão. Na igreja do homem tem de tudo. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro, não é dispenseira, dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Meu Deus, é tudo o contrário que estão fazendo hoje, tudo ganancioso, atrás do dinheiro do povo, tio Patinhas, né? É. Né? Mas dado a hospitalidade, acolhedor, né? Amigo do bem, moderado, justo, santo, meu Deus, temperante, equilibrado, Tendo domínio próprio. retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, Meu Deus do céu. para que seja poderoso Tanto para admoestar com a sã doutrina, não é com a doutrina errada, não. Se alguém pregar outra doutrina, Pois é. até um anjo mesmo do céu, nós mesmos anjos do céu. É por isso que, como é que a pessoa dá continuidade à igreja apostólica, que está, da igreja primitiva, se está tudo errado? Não tem nada, meu Deus. Como para convencer os contradizentes. Que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo que subiu e desceu, é ele mesmo. Ele mesmo, não é outro. Deu uns para apóstolos, não são apóstolas. Outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade, né? Unidade da fé. Meu irmão, como é que pode falar de unidade de fé com essa bagunça que existe aí no mundo religioso? Pode falar de unidade de fé? De maneira nenhuma. Agora não é unidade da fé, é uma igreja para cada gosto. Pois é. Sabe por que isso? Porque não há o mesmo espírito. É verdade. Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por um espírito somos todos batizados, formando um corpo. É um espírito só que nos batiza. E este espírito que nos batiza, que é o espírito de Cristo, ele nos leva para onde? Para a palavra. Para a palavra. Nos guia em toda a verdade. É verdade. Olha, o apóstolo São Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 e 12, né? Ele diz que, olha, você que edifica, veja como edifica. Não é verdade? Isso. Porque ele fala lá não põe outro fundamento, não. Não pode pôr outro fundamento, porque se alguém edifica, veja como edifica. Porque em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 4, ele diz que é um só espírito. Um só espírito. Não é 2 nem 3, não. Quando chega no versículo 11, ele nos mostra claramente que é o mesmo espírito de maneira diferente, mas é sendo a mesma coisa, é a mesma coisa de eu dizer 6 e o senhor dizer meia dúzia. Porque quando são espíritos diferentes, as atitudes são diferentes. É verdade. Você entende isso? Estou entendendo. Por isso que você tem a igreja fulana, a igreja ciclana, a igreja disso. Numa igreja pode isso, numa igreja não pode aquilo, numa pode ter bigode, na outra pode não ter. Uma corta cabelo, na outra não corta, uma usa calça, outra não. Espíritos diferentes. Não beberam da mesma fonte. De maneira nenhuma. Porque a igreja noiva de Jesus Cristo, irmão amado, ela é universal,
É verdade. Ela bebe da mesma fonte. Mas não é universal, tio Patinha? Não. Não é daquele espírito balaanita? Não, né? ela é universal. O Porque corpo de Cristo é universal, está em toda a terra, bebe da mesma fonte, tem o mesmo espírito, crê da mesma forma. O irmãozinho que está lá na África crê igualzinho a nós. É verdade. Quando nós se juntamos, se identificamos com o mesmo, tem o mesmo linguajar. Porque bebemos da mesma fonte, verdade. temos o mesmo espírito. Meu amado ouvinte, nós estamos aqui nesse assunto sobre ser participante da natureza divina. Chegamos ao degrau do conhecimento. Você precisa conhecer a Deus, ter conhecimento de Deus. Se Deus permitir, nós seguiremos na próxima sexta-feira aqui para completarmos aqui esse assunto de ser participante da natureza divina. E viu, irmão Luiz, a gente diz assim, sexta-feira, se Deus permitir, nós dá uma paradazinha para continuar em outra escritura, mas dando continuidade à mesma escritura. Porque não tem quem possa esgotar um versículo da Bíblia. Como eu estava falando hoje, essa escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 3. Não saiu dela ainda. Eu já faz umas 4, 5 semanas que vem falando e agora ainda nem arranhei ainda. Nem chegou, né? É verdade. É verdade. Meu ouvinte, ainda dá tempo você ligar para nós no 34620147, fazer o seu pedido de oração. Ou mesmo alguma pergunta, nós estamos aqui à sua disposição. Nós vamos ouvir uma melodia e depois estaremos entrando em oração. Daqui a pouco você tem às 11h30 o programa Fé para Vencer, uma mensagem poderosa na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Fique aí, não saia daí, voltaremos em seguida. Fala, fala, meu Senhor, fala que eu te escuto. Sou o teu servo, hoje quero ouvir tua voz. Fala, fala com poder, vem sobre o meu ser, faz a obra em mim, tua paz é sem fim. Eis-me aqui, Senhor, teu servo pronto está para te servir. Usa-me, prepara-me ao campo e guia-me. Quero ser um mensageiro teu. Vem, fala, ó Deus, comigo pra sempre. Tua voz eu quero ouvir.
Fala, fala, meu Senhor, fala que eu te escuto. Sou o teu servo, hoje quero ouvir tua voz. Fala, fala com poder, vem sobre o meu ser. Faz a obra em mim, tua paz é sem fim. Eis-me aqui, Senhor, teu servo pronto está pra te servir. Usa-me, prepara-me ao campo e guia-me. Quero ser um mensageiro teu. Vem, fala, ó Deus, comigo pra sempre. Tua voz eu quero Amado Deus, glorioso Pai Celestial, Aleluia. nós não podemos, Senhor amado, fechar o programa sem antes apresentar ao Senhor, apesar que o Senhor já ouviu desde quando a irmã Lúcia telefonou para aqui, a irmã Daniela e família, e a outra irmã, e o outro irmão, Senhor, irmão Emerson, que crê nas orações, sabe que verdadeiramente Aleluia. Está no momento correto de falar com o Senhor, Glória porque a o Deus. Senhor não se foi de nós, Amém. o Senhor está continuando conosco. É verdade. Portanto, para esses irmãos que ouviram essas palavras de vida eterna que foram faladas aqui, também o Senhor o recompense, Senhor amado, como troféu do respeito que eles tiveram e a paciência de ouvir aquilo que o Senhor tem falado para a igreja através do teu Espírito, Senhor amado. Aleluia. Que tem movido o nosso coração para nós assim fazer. Portanto, Senhor amado, ajude, Senhor amado, concedendo o desejo dos seus corações. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos para a tua glória, honra e louvor do teu Aleluia. bendito nome. Amém. Amém. Meu amado ouvinte, nós estamos chegando aqui no final desta programação de A Mensagem do Entardecer. Você pode ligar para o nosso número 3343-2548, fazer o seu pedido de literatura de volta à palavra original. Nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente a literatura de volta à palavra original. Ou mesmo se você deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, nós também teremos o prazer de te batizar. O nosso site na internet é www.amensagemdoentardecer.com.br, amensagemdoentardecer.com.br. Você tem o site da Igreja de Goiânia, Goiás, onde está o pastor Joaquim Gonçalves. Você pode assistir os cultos ao vivo. Basta você teclar a palavra original.org.br. Deus nos abençoe. Fique agora com fé para vencer. Em nome de Jesus Cristo. Termina agora a Mensagem do Entardecer.